Aí os de manhã, 4 da manhã, Malu Gaspar trouxe mais bastidores do clima maravilhoso que toma conta de Brasília. Avanço das investigações coloca Supremo e Congresso no modo cada um por si e o povo contra todos. Desde que a bomba do caso Master voltou a estourar no colo do Supremo, foi descoberta que o Paquete enviou mensagens a Dom Pedro III no dia da prisão perguntando se ele conseguiu bloquear. Os ministros parecem perdidos, sem saber o que fazer. Pelos relatos de quem frequenta os corredores e gabinetes, quem não está perplexo está furioso. Estão tão acostumados a pairar acima de tudo e todos no ecossistema de Brasília que se mostram sem repertório para lidar com a premissa básica da democracia. É o que, né? A obrigação de prestar contas à sociedade. Eles não aguentam. É muito. É pedir demais. A crise se agravou tanto que o código de ética defendido pelo Fachin hoje teria o efeito de um band-aid cobrindo a fratura exposta. E ainda assim, a proposta não andou 1 milímetro desde que Carmen Lúcia foi designada relatora. A única reação saída até agora veio da ala furiosa da corte, que passou a cobrar de Lula uma grande operação abafa a partir da interferência na PF. Olha só. O núcleo que orbita em torno de Dom Pedro III e Toffoli se julga abandonado pelo Palácio do Planalto. Afinal, o Supremo Futebol Clube vem matando no peito todas as bolas tortas que Lula não consegue defender no Congresso. Por esse argumento, o mínimo que Lula poderia fazer é anular a PF em nome dessa aliança. Pois é. É uma visão ao mesmo tempo alienada e ingênua. Alienado porque faz questão de ignorar a dimensão que o caso ganhou e quanto o Supremo está machucado pela crise. Na falta de sensibilidade política, já começam a surgir indicadores como a pesquisa Meia Ideia, divulgada nesta quarta, mostrando que 35% que tomaram conhecimento do escândalo o associam ao Supremo e 70% desse universo considera que a imagem do Supremo está abalada. O mesmo levantamento aponta que 44% dizem que a chance de votar no candidato a senador nas próximas eleições aumentará caso ele apoie o impeachment de ministros. E aqui é no global. Mesmo quem não está sabendo do caso do Banco Master, se apoiar o ministro do Supremo, 44% de chance de aumentar a chance de votar na pessoa. Os pesquiseiros do Planalto e do bolsonarismo já perceberam essa tendência, daí porque não faz sentido para Lula se afundar com o Supremo. Nesse contexto, é de uma suprema ingenuidade imaginar que Lula, que já largou pelo caminho aliados de uma vida, vai se sacrificar agora por causa das lambanças de Toffoli e Moraes. Lula tá querendo entregar a cabeça do filho. Esse Lula, viu? Também surpreende a suposição de que a troca do diretor-geral, o Andrei, que apesar do relatório sobre Toffoli sempre se portou como aliado de Dom Pedro III, vai anular o trabalho de desenho de delegados e agentes. Então você trocou o diretor, agora vai resolver. Não vai. Ainda mais que Mendonça blindou. Aí você entende a decisão do Mendonça de não deixar que o inquérito fosse lá pro DIP, que é aquela seção da PFL, né, da Polícia Federal do Lula, que o Fábio Chor trabalhava. O Mendonça foi jogador, viu? Jogador, camisa 10. Não foi menino. Embora ainda falte muita coisa para vir à tona, o número de versões do Solar de Paquito na mão de investigadores já é grande o suficiente para que não se possa mais eliminá-las completamente. Ao substituir Toffoli na relatoria, Mendonça ainda estabeleceu contato direto com os delegados e os proibiu de passar informações aos superiores hierárquicos. Pelo jeito, Mendonça já andava de pé atrás com os uísques caros que Andrei tomou em Londres a partir de abril de 2024 com Dom Pedro III, Gonelo, Lewandowski, entre dezenas de outros figurões, tudo bancado pelo Paquito. Isolado no Supremo, desde que assumiu o cargo, Mendoncinha foi o único a votar pela suspeição de Dom Pedro III para julgar a trama golpista. Eu não lembrava disso, não. Realmente, hein? Mendonça estava do lado certo da história. É cedo para dizer se Mendonça abrirá alguma investigação contra o colega de corte, mas não dá para constatar que se em algum momento houve alguma chance de enterrar a apuração, ela já ficou no passado. Para completar o quadro, os documentos com sigilos fiscais do Master, da Reag e do Paquito, que vem desembarcando nas CPIs do INSS do crime organizado, já começam a vir à tona, colocando em xeque as lideranças do Centrão. Aí ontem, quem rodou, primeiro a ser alvejado foi a Semineto, da minha linda Bahia. E esse, até então, é o mais bem posicionado candidato para tirar o PT na Bahia. Você vê a situação dos baianos. Essa é a situação que a Bahia se encontra. A esperança está em Assemineto. Veja só. Ninguém tem dúvida de que vem muito mais por aí. Não foi por outra razão que os presidentes do Senado e da Câmara adotaram nesta semana o regime de sessões semipresenciais, evitando debates no plenário e driblando a pressão para decidir sobre os pedidos de CPI sobre a mesa. Batoré e Hugo Mota querem mais ser esquecidos, enquanto tentam achar uma forma de não serem tragados pelo escândalo, é o máximo que podem fazer no momento pelo Supremo. Diante da situação, é impossível não se lembrar do diálogo com a namorada em que o Paquito diz ser a anarquia do sistema. A partir de agora é cada um por si. E não se entender, quem não entender isso se afundará ainda mais rápido. Aí, no meio dessa confusão, você vê, olha, o Supremo tá queimando Lula, tá se afundando, etc. O Supremo tá cobrando Lula. Aí, a petista, número 1 da imprensa,
Essa realmente é petista raiz, porque ela nunca superou, né? Uma mulher apaixonada é uma mulher apaixonada, né? E o amor que ela tem pelo José Dirceu nunca foi embora. Essa daí realmente... Coitada, velho. Lula criticou Toffoli e Dom Pedro III, mas agora ele dá guinada e quer poupar o Supremo. Lula manda um recado através da imprensa, não é para o telefone para ligar, né? É chato isso. É porque não pega bem. Mandou, falou, chama a Mônica Bergamo aí pra eu falar pros caras que a gente agora é amigo de novo. Estamos todos no mesmo barco. Lula pisou no freio nas críticas que vinha fazendo ao Supremo pelo envolvimento que tiveram com o Paquito. Lula teria começado a fazer críticas, né? Quando os escândalos começaram a aparecer e tudo mais. E crítica na cocó, né? Falando pelas costas. Falando dos amigos pelas costas. Não foi onde falar na cara. Lula se dizia perplexo com o valor do contrato. Criticava duramente Toffoli. Hoje nós estamos vendo aí agora, né? Que o contrato se justifica. É porque não é um contrato só jurídico. É um contrato do setor que mais dá dinheiro hoje em dia no mundo, que é o setor de inteligência artificial. Lula chegou a dizer, né, nas fofoquinhas dele, pelas costas, que Toffoli deveria deixar não apenas a relatoria do caso, mas até mesmo renunciar ao cargo. Isso não se fala, Lula. O cara que você indicou pro Supremo já foi advogado do PT. Com a evolução do caso e a intensificação dos ataques aos magistrados, porém, Lula mudou o discurso. Passou a se dizer preocupado com o desgaste do Supremo, afirmando que mesmo com problemas, a instituição é fundamental para a manutenção da democracia, ou seja, para o Lula continuar onde ele está. O novo comportamento de Lula é impulsionado também pelas pesquisas eleitorais. Na avaliação da equipe mais próxima de Lula, o estrago na imagem do Supremo atinge também o seu governo. Lula havia até agora governado em aliança com a Corte, que conteve medidas desfavoráveis ao Congresso vindas do governo vinda do Congresso. A relação próxima dele com alguns ministros levaria a população a enxergar o Executivo e o Supremo como uma coisa só, o que é errado. Lula e o Supremo não são uma coisa só. Lula só é funcionário do Supremo. Não vamos ser injustos, gente. Lula é funcionário. O Supremo manda no Lula. Não é uma coisa só. Não tá de igual para igual. O Supremo tá aqui e o Lula tá aqui. O Supremo tá em cima. Para piorar, o filho de Lula, Lulinha, tem que dar explicação aí sobre o seu envolvimento com o cargo do INSS. Uma nova postura, Lula voltou a buscar um diálogo mais próximo com os magistrados e havia se afastado. Deu ruim pro Lula, viu? Acho que é por isso que o Lula quis voltar a conversar com o Planalto, porque o Lula tá no mesmo barco. Planalto diz não ter guardado registros de reunião do Paquito com Lula. O Lula é um cara engraçado, viu? O Lula, rapaz, tá trabalhando tanto que não teve nem tempo de registrar. É tanto trabalho, isso é uma máquina de trabalho. Não teve nem tempo de registrar o encontro que ele teve com o Vorcaro. Obrigado, Guido Mantega. Guido Mantega, se esse vídeo chegar a você, sinta minha mão apertando a sua e chacoalhando assim, ó. Eu sou grato a você, Guido Mantega, por levar o Paquito pra conversar com Lula. O Brasil aplaude esse tipo de coisa. Você nos ajuda a mostrar quem é o Lula. Enfim, né? O André Chaldes chega nessa informação porque ele, através da lei de acesso à informação, pediu. E a presidente da República falou que, rapaz, não tem não, velho. Não tem registro, não. Não tem não. Não tem. Não estou sabendo. Diz Batoré sobre reunião com Lula. Aqui é o tom que o Lula tá tendo, né? Aqui só pra atualizar. O Randolfo Rodrigues falou que Lula e Batoré se encontrar essa semana pra desenrolar aí a indicação do Messias. E aí a imprensa vai falar com o Batoré. Ontem, Batoré, vai ou não vai? Não pode saber de nada. Reunião com Lula? Oxi, sai de perto de mim, rapaz. Aquele pinguço maluco. O clima tá bom, velho. Bom pro